amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem que se convencionou chamar da multidão de doentes curados e a multiplicação dos 7 pães. Essa passagem está bem assim, é um paralelo bem feito entre Mateus e Marcos. Mateus no capítulo 15, versículos de 29 a 39. E Marcos no capítulo 8, versículo de 1 a 10. Vamos ler Marcos, já fazendo algumas adaptações de melhor tradução. Naqueles dias, tendo de novo muito numerosa a multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: faz-me compaixão este povo, que há 3 dias está comigo e nada tem para comer. Se eu mandar que voltem para as suas casas sem terem comido, desfalecerão pelo caminho, pois que vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: onde quem os possa fazer fartar de pão neste deserto? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Ordenou então ao povo que se lhe sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e rendendo graças, os partiu e deu aos discípulos para que o distribuísse. E esses os distribuíram pelo povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e ordenou que, do mesmo modo, os distribuíssem. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram eram cerca de 4.000, e Jesus os mandou embora. Logo, tomando uma barca com os discípulos, veio para as bandas de Dalmanuta. O início da passagem de Mateus é a seguinte: Jesus, ao sair dali, veio costeando o mar da Galileia e, tendo subido ao monte, ali se sentou. Logo dele se acercou grande multidão, onde havia coxos, estropiados das mãos, cegos, surdos, mudos. E ele a todos curou, de sorte que a multidão se mostrava maravilhada por ver que os mudos falavam, que os coxos andavam, que os cegos enxergavam, e que todos glorificavam ao Deus de Israel. Muito bem. Repare que no Evangelho de Mateus começa assim: Jesus, ao sair dali. Então nós temos que pegar a referência do Evangelho de Mateus, que não foi a nossa última lição. No nosso último estudo, nós estudamos um caso da cura de um surdo gago na localidade de Decápolis. Muito bem. Então, é um texto exclusivo de Marcos. Agora aqui, lendo Mateus, aí diz assim: e saindo dali, aí se eu pego na sequência de Mateus, é a passagem que nós estávamos estudando em outra palestra,
em que Jesus foi descansar com os apóstolos na Fenícia, entre Tiro e Sidom. Então, saindo lá da Fenícia, de Tiro e Sidom, aonde ele distribuiu, onde ele curou a filha de uma mulher que estava tomada por um espírito sofredor, e que ela disse algo muito interessante para ele, quando ela soube que a missão de Jesus era estrita em Israel e não na Fenícia, que ele veio para pregar em Israel e que ele se encontrava ali na Fenícia para descansar com os apóstolos e conversar com eles sobre a missão que eles teriam de desenvolver na terra depois que Jesus partisse. Era necessário preparar o apostolado. Esta mulher, ao perceber isso, que a missão de Jesus era restrita a Israel e que ele estava ali para um repouso junto com os apóstolos, ela vai além e diz que ela entendia, mas que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caem da mesa das crianças, né? Que são os donos dos cachorrinhos. Então, que ela aceitava essas migalhas. Ela não queria algo assim extraordinário. Uma migalhinha de Jesus já era suficiente para curar a filha dela. E Jesus achou aquilo muita graça, achou assim muita fé, muita espontaneidade, muita sinceridade dessa mulher e curou a filha dela, né? Então ele sai de lá da Fenícia, em vez de vir direto para Galiléia, ele dá uma volta enorme que nós vimos no texto de Marcos na nossa última lição. Aquilo que ele podia fazer em 60 quilômetros, ele anda mais de 150. Aproveitou para um local que o grupo não era tão conhecido, para continuar a conversar com os apóstolos, a trocar ideias, dando a volta então por trás da Galiléia, dando a volta então por trás do Jordão, né? Ele vai chegar numa localidade chamada Decápolis. E lá em Decápolis, ele vai fazer uma cura. Ele era conhecido já ali naquela localidade, porque lá nessa Decápolis nós temos uma localidadezinha chamada Gerasa. Decápolis quer dizer 10 cidades, né? Então ali nós temos uma localidade chamada Gerasa, em que havia um homem possesso e que esbravejava, e que botavam corrente nele, amarravam para ele não ser agressivo e nem ele se ferir, mas ele arrebentava com as correntes e ficava pulando nos túmulos, né? Então Jesus perguntou quem era o espírito que estava obsidiando ele. O espírito respondeu: chama-me Legião, porque somos muito que tomamos para o sofrimento este obsidiado. E Jesus, então, afasta aqueles espíritos sofredores e o homem fica devidamente são e equilibrado. Muito bem. Aí é que ele, então, solicita Jesus para ir com o mestre na caravana de Jesus, mundo afora, Israel afora, para acompanhar a pregação do mestre. E Jesus disse que não, que ele teria uma tarefa a cumprir ali. Porque ali, lá naquela localidade, todos ao vê-lo, iam ver, poxa, como esse homem era agressivo, como ele vivia dessa forma, assim, nos cemitérios, e agora está ordenado, equilibrado. O que foi que aconteceu? Foi Jesus que esteve aqui e curou ele. Então ele seria como se fosse uma bandeira. Esse seria o grande trabalho dele, né? A sua própria presença ali ajudaria na transformação e na fé, na esperança dos moradores da região. Isso aconteceu uns 6 meses antes desse fato que nós vamos contar agora. Então, o que acontece? Jesus, então, dá aquela volta enorme e chega lá nessa localidade lá de Decápolis. E chegando lá em Decápolis, reconhecido, porque há 6 meses antes ele tinha entrado lá e curou um obsidiário, pedem para ele curar um surdo gago. E, inclusive, dão uma técnica
ou a terapia que Jesus deveria fazer. Qual a técnica que eles dão? Que Jesus impusesse a mão sobre ele. Jesus, sem negar a imposição das mãos, porque muitas e muitas e muitas vezes ele curou com a imposição das mãos, ele apresenta para, no caso, aquela cura, métodos extremamente diferentes do conhecido da multidão. Olha, guardando bem a passagem, ele já estava vindo lá da Síria, lá da Fenícia, quando ele estava ali com os apóstolos recolhidos em meditação, em ponderações, em estudos. Depois ele vem andando esse longo percurso de 150 quilômetros para continuar ensinando os apóstolos. Para quê? Para que os apóstolos, depois, quando fossem pregar, eles iam encontrar muitas as situações mais variadas. E nem todos os casos, a cura ou um método de atendimento, né, é o mesmo. Para cada situação, né, para cada caso, para cada doente, para cada intervenção espiritual, às vezes precisa de uma terapia diferente. Muito bem. Então, é como se estivesse dizendo, existe uma rede de terapias alternativas diferentes daquela única, quer dizer, nada é fixo. E o objetivo é curar. Se o objetivo é curar, se o objetivo é aliviar, se o objetivo é consolar, poxa, então nós temos que usar como se fosse um leque, as mais variadas formas para, ou pelo menos ter, como se fosse assim, numa cesta, todas essas possibilidades. Na hora você vai lá na cesta e apanha, né? Como se fosse uma fruteira, você apanha a fruta mais variada. Então ali você vai buscar naquela cesta. Os americanos, eles têm uma palavra muito interessante quando eles falam, né? Offering. Offering é uma cesta de vantagens e benefícios. Então toda vez que eles vão vender lá um produto, eles fazem uma lista de quais são as vantagens e os benefícios que esse produto tem. Né? Porque no fundo, ninguém compra um produto, você compra um benefício. Você não está comprando um detergente, você está comprando algo cujo objetivo é lavar a louça. Está claro? Você não está comprando um sabonete, você está comprando algo que você tem uma expectativa para um tipo de perfume, para um tipo de esponja, para um tipo de maciez de pele, etc. Então são essas vantagens e benefícios que estão no produto. Então, no fundo, você não compra um produto. A mesma coisa, então, é a terapia. Você tem uma cesta de vantagens e benefícios que, dependendo do caso, você vai utilizar a melhor terapia. Né? Por exemplo, há um caso em que Jesus subiu ao Monte Tabor com Pedro, João e Tiago, e lá apareceram materializados Elias e Moisés. E falaram com Jesus e conversaram e anunciaram as profecias, né? Dizendo que as profecias falavam sobre a cruz do Mestre, ou que seria a conclusão da sua missão entre nós. E lá embaixo ficaram os outros apóstolos, quer dizer, os outros 9, porque os únicos que subiram ao Tabor, onde teve lá essa transfiguração de Jesus, em que a sua veste ficou brilhante, né? Apareceu uma voz celeste anunciando a filiação de Jesus, né? Só Pedro, João e Tiago foram lá para o alto do monte. Os outros 9 ficaram lá embaixo. E a multidão continuou vindo. A multidão continuou procurando. A multidão nunca deixa de querer ser atendida, né? Sempre nós vamos ter aflitos, sofredores, angustiados. E eles ficaram ali, junto com esses outros apóstolos, que curavam outro, atendiam um, ensinavam a mensagem para outro, etc. Quando trouxeram ali um obsidiado,
o rapaz se jogava no chão, estribuchava, espumava. E os apóstolos, então, fizeram a imposição das mãos, fizeram a oração e a imposição das mãos e não conseguiram curar o rapaz. E aí foi um zum, né? Por que eles não conseguem, o que houve, etc. Foi quando Jesus desce do monte com os apóstolos. Aí o pai do menino vai aflito para Jesus, dizendo: eu trouxe o meu filho para ser atendido por eles não conseguiram curar Jesus. E aí Jesus fala da fé, que deveria ser uma fé grande, né? Forte, também para ser usado na cura, né? Quer dizer, o traumaturgo, né? Aquele que tem a mediunidade de cura, deveria ter uma fé inabalável em Deus e imediatamente fala com o espírito, manda o espírito se afastar e o menino ficou curado. A multidão se dispersou e os apóstolos vieram perguntar a Jesus por que os outros 9, por que eles não curaram? O que aconteceu que eles não curaram? E Jesus disse: ora bem, que este é um tipo, é uma casta de espírito, é um tipo de espírito que para ser curado é necessário oração e jejum. E aí, no caso, repare que ele já dá um método diferente. Olha, uma nova alternativa. E aí as pessoas falam que é esse jejum, né? Esse jejum não é só de alimento. Evidentemente, o jejum é fechar as portas de todos os sentidos. Fechar a porta a todos os sentidos. Né? O sentido do tato, não se deixar arrastar, nem do paladar, nem do olfato, nem da visão, nem da audição. Fechar as portas do sentido. Mais ainda, vamos pensar também no jejum em termos de comida. O jejum em termos de comida, ele também tem o seu poder muito forte. Né? Você imagina um médico comer uma feijoada e fazer uma cirurgia, não é isso? Uma cirurgia que leva às vezes 4, 5, 10 horas, 15 horas. Então ele estando com uma alimentação mais leve, né, fica mais fácil. Né? Senão o outro ele fica meio mole, fica meio cansado, etc. Então, repare que também tem isso. Fora que o jejum também é muito interessante, e não é a fome no sentido da pessoa ficar enfraquecida, mas quando ela está no sentido mais leve, automaticamente ela vai poder trazer todo o sangue para a cabeça, com a força de vontade, para ter uma melhor visão, uma melhor percepção e ter uma melhor atuação. Porque se ela não tiver, no caso jejum, estiver fazendo a digestão, o sangue vai estar lá. O quê? Fazendo o quê? O movimento gástrico. Tá certo? E o sangue fazendo o movimento gástrico. Logo, podemos dizer assim, o organismo está concentrado naquela função. E o sangue é a vida do corpo. O sangue é a vida do corpo. Então, o sangue é a alma, como nos fala o livro Levítico de Moisés. Então, quando você pega aquela vida, aquele ânimo, e pode, pela força da vontade, concentrar mais no cérebro, você passa a ter uma melhor percepção, uma melhor visão, logo, como médico, uma melhor atuação. Ou como um doutrinador, ou como um palestrante, etc. Repare que eu posso usar agora, pela força minha, da vontade de querer me expressar o melhor possível e trazer todos esses recursos, essa vida, esse ânimo, né, que o sangue tem, toda essa alma, para a minha intuição, para a minha percepção espiritual, e não ficar gastando com essa parte da digestão, que é importante em outro horário. Ora, então Jesus já dá uma outra alternativa. Tem aqueles que se curam com imposição das mãos,
E tem aquele outro que, além da imposição das mãos, precisa de oração. Uma oração com uma fé inabalável e também jejum, para se ter uma maior percepção do fato, do caso em si. Agora, então, apareceu aquele surdo gago para ser curado, e aí não fala de espírito, fala de um problema físico que ele possuía, era um karma dele, né? E Jesus, então, a multidão já vem com a argumentação. É imposição das mãos. Então, vamos lá. Vamos começar a arquivar os métodos. Então, nós temos imposição das mãos. Agora, Jesus vem com uma outra técnica, além da imposição das mãos, fala em oração e fala em jejum, né? Agora vem essa multidão e volta para a terapia. Ó, já traz um cego mudo e vamos lá para a imposição das mãos. E Jesus vai dar uma nova alternativa. A primeira coisa, né? Nem toda cura deve ser feita em público. Nem toda cura. Primeiro, para que o olhar dos curiosos não atrapalhe o bom desenvolvimento da concentração do doente e também da concentração do médium doador de recursos. Então, primeiro, afastar-se da multidão. E foi o que Jesus fez. Pegou ele, afastou da multidão. Levou para um canto. Não só para ele não ficar, porque ele também podia ficar constrangido, dependendo do tipo de cura que você vai fazer, do toque que você vai fazer, ou do que você vai falar, né? O próprio paciente também pode ficar envergonhado e não se concentrar direito. Não é só o olhar dos curiosos, dos palpiteiros, né? Que vão interferir com vibrações de dúvidas, ou de questionamentos, ou por que está fazendo isso, ou de revolta, ou dizer que essa não é a melhor técnica, etc, etc. Ou por que está acontecendo isso. Mas também o paciente também pode ficar constrangido. Então, o que Jesus fala é afastar um pouquinho da multidão, para que ele, mais recolhido, possa apenas estar concentrado no médio de cura, no atendimento, né? Uma outra coisa é que Jesus não só impôs as mãos, mas tocou nele. Deu um toque. Tocou no ouvido. E por que havia necessidade de tocar no ouvido? Ele era surdo. Então, se ele era surdo, ele precisava da percepção do tato, já que ele não tinha percepção da audição. Fora que também o toque, nós temos uma corrente de psicologia que é a análise transacional, que mostra o quanto o toque é importante. Porque se o toque não... E a gente sabe, né, quando você vai ser apresentado a alguém, quando você abraça, quando você cumprimenta a pessoa, como ela se sente aceita, né? Ela se sente feliz, ela fica animada quando você aperta a mão dela com vontade, bate no ombro, dá o tapinha nas costas, a pessoa se sente aceita, se sente querida, né? E quando uma pessoa é doente e você não toca nela, ela também fica. Por que ele não me tocou? Não me tocou por quê? Porque eu tenho um contágio, porque ele tem nojo de mim, tem medo de mim. Então o toque mostra essa aceitação. Eu me lembro que logo, quando em 82, quando eu casei, eu fui cuidar de um albergue. E nesse albergue vinham as pessoas à noite, né? Chegavam os necessitados, era em Brasília desce muitos viajantes que vêm de todas as partes do Brasil. Então o albergue é uma benção, né? Ele fica ali no albergue 1, 2 dias até resolver o seu problema de documentação, ou então resolver um problema de saúde, ou então uma visita a alguém que vai fazer, ou tentar arrumar um emprego. Então o albergue tem um valor, tanto que, independente disso, há todo um atendimento social para dar direção à pessoa, indicar o melhor caminho, qual é a condução que ela pega, facilitar a vida dela também naquele caso. Não é só o albergue, não. Depois, no outro dia, tem todo, não é só o sono reparador, né? Mas há o banho, a toalha, o encaminhamento para médico, não é isso? Então, também há todo um outro atendimento social muito bonito ali. E há uma recomendação expressa do governo, do Ministério da Saúde, que
aqueles que estão com lepra não podem ficar no albergue. Então, independente da gente concordar ou não, há essa regra. Quando chega alguém nessa situação, o que devia de ser feito? Chamar imediatamente a assistência médica, né? E encaminhá-lo ele a um serviço médico especializado naquilo. Muito bem. Agora, quando chegou no outro dia, então eu vou lá no albergue, isso aconteceu de noite, e a pessoa que passou a noite lá, né, que ficou dando lá a cobertura do serviço à noite, quando eu cheguei, ela disse, olha, um leproso ficou aqui, né? E eu falei, mas não havia uma ordem? Ah, mas ele era muito agressivo, ele falou que ia ficar e partiu para cima de mim de forma muito agressiva. Eu falei, olha, independente disso, ele partia de forma agressiva, você deixava ele ficar, mas aí você saiu um pouco, telefonava e ia chamar a parte lá, a médica correspondente, né? Ah, mas eu fiquei preocupada, com medo, não sei o quê. Muito bem. Então nós providenciamos isso tudo e eu fui falar com ele, que nós íamos encaminhá-lo, que já estava chegando com assistência médica e tal. E quando eu cheguei, ele já foi logo agressivo para mim, dizendo, eu vou te tocar. Eu vou te tocar, quer dizer, eu vou passar essa lepra para você, né? As pessoas morrem de medo, isso. Então na hora que ele veio dessa forma, eu fui para cima dele e o abracei e disse, pode tocar à vontade, vamos nos dar um beijo aqui. Aí deu um beijo. Aí quebrou imediatamente aquela... Né? Ele se viu aceito, porque, tá vendo? Eu não tenho nenhum medo de você, não vejo nada que não vejo você como irmão. Mas há uma regulamentação do governo. E além do mais, eu não tenho aqui o atendimento que você precisa de medicamento e tal, nem especialista para isso. Agora você é tão aceito como o outro. Então, quando ele viu isso, ele se sentiu aceito, quebrou-se imediatamente. Quer dizer, quando ele achava que ele ia me assustar, eu fui para cima dele. Bom, evidentemente que eu conheci uma passagem de Chico Xavier, porque certa vez o Flávio Pereira, que é da nossa União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, que na época existia, né? Agora tem um outro nome. Ele perguntou ao Chico Xavier se havia mal para um espírita visitar, por exemplo, um ambiente como esse, né, um leprosário, e se não teria problema com contágio. E o doutor Bezerra fala que, aí o doutor Bezerra fala através do Chico Xavier o seguinte, que sim, que nós temos que ter muito cuidado com a higiene faz parte do processo. Mas que ele dizia que deveria ter a visita e persistir na visita, independente de ser ter contágio ou não, porque o atendimento outro estava acima dos nossos interesses. Olha que coisa. Como se estivesse dizendo assim, se você não atender, isso não quer dizer que você não vai ficar doente, né? Muito então interessante essa observação, como dizendo que nós temos que prestar serviço, né? Quando houve lá os aidéticos, né? Quando surgiu, ninguém sabia o que era a AIDS, não se entendia sobre a AIDS, a primeira pessoa a lavar eles, a banhar, a cuidar, né? Foi a Madre Teresa de Calcutá, com todo o amor, independente de saber. Depois que foi feita a pesquisa, se descobriu o vírus, etc, etc. Muito bem, que viu que o contágio não era feito dessa forma. Muito bem. Então, repare que o toque é fundamental, mostra essa aceitação. Um outro método que Jesus utilizou foi, além do toque, Jesus usou a saliva. A saliva e na língua. Usou a saliva na língua. Aqui nós sabemos que a saliva tem um impacto magnético fortíssimo, não é isso? Tem um impacto magnético forte, e mais, além disso, ela tem toda mais do que a saliva, nós sabemos que é na região da boca onde tem a maior concentração de ectoplasma. E que no fundo, ele que tinha um corpo ectoplasma, ele pegou essa quantidade de ectoplasma e usou para curar a pessoa. Olha, repare que esse é um método extremamente atrevido. Se as pessoas hoje já têm dificuldade para entender um outro método de cura, que é o sopro, né? Se tem pessoas que têm dificuldade de entender o método do toque, não me toca,
porque acha que pode ter um abuso, você imagina, ainda com um sopro eu vou além, agora com a saliva. Outro método em que Jesus usou, aí no caso desse surdo-mudo, foi falar uma palavra em hebraico, que era uma palavra que tinha a ver com o sentimento dele. Ele era surdo, agora ele voltou a ouvir, e a primeira palavra divina que ele ouviu, de ordem, de ordenação, é o abra-te. E usou na língua dele, porque havia mais, podemos dizer assim, intimidade. A sua língua natural é a língua que faz mais efeito. Nós sabemos que nós crescemos, nos desenvolvemos socialmente através da comunicação. E a comunicação mais fácil, aquela que mexe na nossa alma, no nosso sentimento, é a comunicação na tua língua, na língua pátria. Né? Por exemplo, um caso clássico, né? Quando você está, por exemplo, morando em outro país durante muito tempo, está a trabalho ou por algum motivo está exilado, de repente você escuta uma música do teu país, daqui a pouco você escuta o hino nacional do seu país. Pô, a pessoa fica arrepiada, é tomada de emoção. E por quê? Porque automaticamente ela vai para o seu mundo interior, da onde que há a sua maior intimidade. Então Jesus usou um outro recurso, falar na língua pátria do que estava sendo tratado. E nós temos ainda outro método usado por Jesus, por exemplo, lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, em que ele passou, e conforme que ele vinha passando, a sombra dele passava pelas pessoas e as pessoas ficavam curadas. Então nós temos um método, outra terapia, sombra. Essa a gente desconhece totalmente ainda, pelo menos a nível de livros mais populares, né? E assim nós temos assim os vários casos. Aquela mulher hemorroísa que ela tocou na fímbria do manto de Jesus, só em tocar na fímbria do manto, ela também ficou curada. Então, eu quero dizer o seguinte, não há regra. E assim nós podíamos botar assim, ó. Dependendo do caso, uma terapia, nada é rígido. Dependendo do caso, você pode usar um grupo de terapias. Não é isso? Dependendo do caso, só uma ordenação. E dependendo do caso, nós temos, quando o centurião falou, você não precisa ir na minha casa, fale uma palavra e o meu servo será curado. Ou melhor, dict verbum. Dict verbum, fale ao verbo, ele é o verbo encarnado, quer dizer, manifeste a vibração do verbo, ou do logos, que é o Cristo. Quer dizer, emita a vibração, o verbo é em latim. O Evangelho foi escrito no grego. No grego é logos. Então, lá no Evangelho no grego, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logo era Deus, e o Logos se fez carne. Quando foi traduzido para o latim, é que traduziu o Logos por verbo. Né? No princípio era o verbo. E quando foi traduzido para o português, seria a palavra divina, a vibração divina, a palavra no sentido do som. Não é uma palavra, não existe uma palavra. É o som, é o verbo é ação. É a vibração. O próprio verbo é ação, não existe verbo sem ação. Eu canto, eu falo, eu ando, então é ação, é uma vibração. Essa é a vibração mais profunda, que é a do Logos, que estava com Deus, é a vibração divina. É a vibração cristônica, poderíamos dizer assim, do eu divino que está em nós. Tanto que o centurião falou para ele, eu sou um comandante de uma centúria, ou melhor, de 100 soldados. Eu dou uma ordem, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E os soldados me obedecem. Agora eu tenho esse meu servo doente. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas fale o teu verbo, fale esta vibração com ordem de comando, como eu comando meus soldados, e você vai emitir essa vibração crística divina para curar o meu servo.
Então, são métodos e mais métodos, e assim vai por aí afora. É isso. Eu gosto muito do método usado por Freud. Freud foi um gênio. Foi um revelador de um novo método. Antigamente só o médico falava. Antigamente só o médico falava e não o paciente. Afinal, ele era o médico, o paciente não entendia nada. Então ele chegava, olhava para o paciente, né, e dizia o que o paciente tinha, etc. Com Freud já foi diferente. O centro das atenções foi o doente. Então quem vai falar é o doente. E eu vou te ouvir. E você vai poder conversar, desabafar, falar de você. E aí o Freud usou isso como método do consolo. O objetivo, no caso da psicanálise, é consolar, é confortar, aliviar. E o cara então falar, não o médico. Aí vocês podiam dizer, mas por que ele sentou atrás para o paciente não ouvir? Primeiro que as coisas estavam começando, né? Estava tudo começando. E é muito estranho quando a pessoa começa a falar dos seus desequilíbrios mais variados, né? Tem pessoa que tem medo do gatinho, tem medo da mãe, tá certo? Tem ódio do pai, tem problemas sexuais os mais variados, coisas assim, que às vezes você pode fazer alguma fisionomia de repulsa, às vezes você pode, mas que é a dor dele, ou às vezes você pode fazer alguma fisionomia de ironia ou de nojo, ou pode fazer alguma não aguentar e rir. E ele se sentia extremamente incomodado. Então o Freud, ao sentar atrás, né, o paciente não via, o médico ficava mais tranquilo para, fazendo as suas anotações, observar no discurso do doente, pontuar os pontos em que ele falava com maior carga emotiva, porque aquilo é que ele dava mais valor, mais atenção, e nos pontos em que ele mais repetia e nos pontos que ele errava. Falava ato falho. Por exemplo, eu odeio, aí ia falar o nome do chefe. Aí, em vez de falar o nome do chefe, ele tem um ato falho e fala o nome do pai. Aí eu já noto que nesse ato falho, né, no fundo, há uma relação direta que precisa ser trabalhada, que é a relação dele com o pai. Entenderam? Ora, repare, quantos métodos, como esse, é maravilhoso esse de Freud. Agora, daí você tem vários outros pontos da psicanálise e tal. Bom, mas isso é uma outra coisa. No geral, ela quis isso. Assim, aqui é o tal do offering. Era isso que Jesus estava falando. A cesta de vantagens e benefícios que você pode dar para os pacientes. Nem todos os pacientes são os mesmos pacientes. Nem todos os casos são os mesmos casos. E para cada situação você tem que estar disponível. Mais ainda, que coisa, aberto a novos estudos, a nova compreensão. Diz Allan Kardec que o espiritismo caminha com a ciência. E se num ponto ele estiver errado, ele deixa aquele ponto e continua com a ciência. Olha que abertura, né? Que genialidade. Então nós temos que estar preparados, sempre estudando, sempre aberto e nada sendo rígido. A gente vê muito médico falar isso, né? Principalmente em psicologia. Qual é a tua linha? Ora, não existe linha, existe o paciente. Porque se a minha linha é da imposição das mãos, aqueles 9 apóstolos não conseguiram curar o jovem obsidiado. Porque tinha uma outra linha, uma outra corrente, que era a da oração e do jejum. E disse Jesus, há determinadas castas de espíritos que nós não tratamos só com imposição das mãos. Precisa de algo mais. Então não tem esse negócio de linha. O que nós temos que estar na nossa frente é um ser humano. Um ser humano que está sofrido. Um ser humano que está angustiado. Um ser humano que está aflito. Um ser humano que precisa de esperança. Um ser humano que precisa de aceitação, de carinho, né? Olha aquela outra passagem que Jesus multiplicou os pães, quando ele fala, né, a multidão assemelha-se à ovelha sem pastor, né? Então as pessoas se sentem inseguras,
se sente temerosas, se sente sem orientação, não sabe aonde pisar. Então, isso é um sofrimento, é uma angústia muito grande. Então, antes de tudo, nós temos que saber, nós estamos diante de um ser humano. E esse ser humano é filho de Deus, tanto quanto eu. Todo médico, todo médium de cura, todo psicólogo, todo psiquiatra, todo profeta, ele tem que entender que aquele que está na frente dele é tão filho de Deus quanto ele. E que ele só está na frente daquele doente porque ele está tendo uma oportunidade de ajudar. É aquele que ajuda é quem deve agradecer. Então, essa é a grande oportunidade. Diz o doutor Bezerra, nós não podemos, quando ele definiu a medicina, nós não podemos renunciar ou dizer não àquele que nos está pedindo um atendimento médico, porque eu não posso recusar o anjo que está batendo na minha porta. Olha que coisa. Toda vez que chega um doente na frente do médico, olha como o doutor Bezerra diz, é como se você estivesse expulsando um anjo. Um bem, ele é o bem que está na tua vida. Ele é um anjo que está na tua vida. Ele é, em vez de você pensar no dinheiro, nessa coisa toda, ele é a esmola que está te dando. Você que está ganhando, antes de tudo. Pela oportunidade de ajudar. Então, que coisa linda isso que nós vemos aqui nesse estudo de alguns dias, que vocês podiam estar pensando que eu estou repetindo tudo. Mas, não, nós estamos levantando para entender melhor a lição de hoje, para mostrar em maior profundidade. É como diz o Balde, né? A evolução é por espiral, a gente vai, sobe um pouquinho, depois desce outra vez para depois subir mais alto. Então, fazendo esse movimento, a gente toma agora com uma maior visão o que vai acontecer no caso de hoje. E aí, onde que Jesus estava? Ele estava ali na localidade de Decápolis e fez a cura desse surdo-mudo. E aí, quando ele cura o surdo-mudo, e a fama dele já era lá, porque 6 meses atrás ele curou um obsidiado, a multidão chegou ali. E nós tivemos a oportunidade de ir a Geraça, a visitar lá a região. E realmente é um lugar bastante assim, sem árvore, né? E evidentemente que no centro, lá da época do Império Romano, havia hipódromo, né? Nós visitamos lá o hipódromo. Aliás, turistas só visitam os lugares bacanas, né? O hipódromo, o mercado, né? Onde que nós tínhamos muitas lojas, né? As ruas, as escavações arqueológicas encontraram. Foi uma visita muito interessante, né? É um parque arqueológico maravilhoso que nós visitamos, cheio de colunas, cheio de templos. Jesus não estava ali no centro dessa cidade. Ele estava mais afastado. Daí dizer o texto, afastado, num lugar mais ermo. A região era grande, olha só, Decápolis, 10 cidadezinhas, ele estava mais afastado. E a multidão ficou ali, quando soube que Jesus estava lá, a multidão toda ficou ali, e Jesus ficou curando a cada um. Vamos para a lição. E ele, então, chegando lá nessa cidade, para poder ser visualizado até melhor, que coisa legal, para se colocar a mais à disposição, subiu ao monte. Aí subindo no monte, não é, porque a palavra monte aqui é complicada, a gente pensa logo como uma montanha aí, que é complicado. Tanto que levaram para lá uma opção de paralítico doente, se é uma montanha vai ser muito pior, é melhor Jesus ficar no vale. Simplesmente ficou num montezinho, um lugar mais alto, onde que ele também podia se afastar mais da multidão, no sentido de ter maior facilidade de movimento, tá certo? Não ficava todo mundo agarrado ali, e mais, tudo o que ele fazia, todo mundo que estava mais embaixo poderia visualizar. Então você está afastado a 50 metros, a 100 metros, você vê o que Jesus estava fazendo, estava atendendo assim. Então, como se ele tivesse entrado no centro de evidência, chamando as pessoas para olhar para ele, para ver o seu exemplo. Aqui eu quero falar do Gandhi, eu estou lendo um livro de Mahatma Gandhi, que eu estou muito impressionado.
mas ele fazia, desde lá da época da África do Sul, quando ele esteve na África do Sul, ele fazia as orações coletivas. E ele chamava as pessoas de todas as religiões para a sua oração coletiva. E cada vez ele usava um texto de uma determinada religião, né? E ele falou que o objetivo ali era fazer uma oração coletiva, criar uma força na comunidade com aquela vibração da oração e a comunidade se sentir mais fraterna, mais unida, mais forte. Essa era a ideia. Mas, no entanto, iam milhares de pessoas, a fama do grande era imensa. Naquela época a Índia tinha 400 milhões, hoje tem 1 bilhão de habitantes, né? Tinha mais de 1 bilhão. Naquela época eram 400 milhões de habitantes e todos já reconheciam aquele título que davam para ele de Mahatma, que quer dizer alma grande. Então a maior parte da população não ia lá para orar coletivamente, querendo realmente criar um campo fraterno na comunidade, etc. Viver em unidade com as outras religiões, não. A maior parte ia para olhar, simplesmente para ver Gandhi. É como se fosse uma idolatria. Ele não concordava com isso, mas ele também não negava nem proibia. Ele falou assim, mas pelo menos, se eles vêm aqui com essa intenção, eles vão levar uma resposta. Qual? Ou vão levar uma certeza, encontrar um homem de oração. Um homem que ora, que confia em Deus e que fala na sua oração que tudo o que acontece na minha vida está sob a bênção divina e que Deus não desampara ninguém. Pelo menos isso eles vão levar. E vão ver que esses que eles querem tanto ver, que eles querem idolatrar, que eles admiram, é um homem de oração. Pelo menos esse exemplo fica. Não tinha como dele entrar na cabeça das pessoas e mudar isso de uma hora para outra. Até hoje a Índia não mudou. Até hoje. Mas está aí feito, né? Então, assim, ele ficando no alto do monte, ele podia também ser olhado, ser visto, tá certo? E ver que ele era um homem de ação, um homem de bem, um homem de cura, um homem que não renunciava à multidão. E ali, então, nesse monte, começavam a trazer os doentes. Qual eram os doentes? E ali no monte, subiam, e ele ali se sentou numa posição muito calma, tranquila, né? Mostrando toda uma tranquilidade, uma serenidade. O sentar quer dizer bem claro assim, não estou com pressa. Imagina, senta no seu consultório e o médico está andando para lá e para cá e fica perto da porta, olhando o telefone. Você logo percebe que ele não quer te atender, né? Que ele está com pressa, o médico está afobado. Mas quando ele senta e fala, e conversa, o que você está sentindo, né? Ele está sentado, está calmo, você se sente muito melhor. Então aí, veja bem, quem estava sofrendo, quem estava aflito, era a multidão. Então Jesus quis passar para ela, a primeira coisa é essa tranquilidade, essa serenidade. Então ele sentou, né? As pessoas acham que elas têm os seus... O meu problema é o maior de todos. Eu tinha uma tia em que o marido morreu e que ela dizia que ela era a pessoa que mais sofreu no mundo. Eu perguntava, mas quanta gente já falava, tia, mas quanta gente já também perdeu o marido? Eu falei, mas igual o meu marido, não. Então, as pessoas sempre vão ao extremo da sua dor. É muito interessante isso. A dor de cada um é a coisa mais grave, mais forte, de maior impacto emocional de cada um. E quando você está com um problema, só o seu problema interessa. Você pode dizer que isso é egoísmo, mas as pessoas são assim. Pode dizer que isso é vaidade, que isso é orgulho, que isso é egoísmo mesmo, mas não importa. As pessoas são assim. Aliás, essa é a doença dela. Essa é a doença dela, que precisa ser atendida, cuidada, administrada. Então Jesus mostrou serenidade, sentou, quer dizer, se vocês estão agitados com pressa, e é muito interessante isso, quando você está no médico, e está lá na salinha, a gente é muito atrasado, vocês vão ver agora isso que eu vou falar. A gente está lá na salinha esperando o atendimento e o médico está atendendo alguém com o porta fechado, a gente quer sempre que acabe mais rápido para ser atendido. E quando a gente está sendo atendido, a gente não quer que ele trate a gente rápido. E você não fica lá atendendo, médico, doutor, vai rápido aí que eu estou com pena do que estão lá na salinha esperando. Você não fala isso para o médico, tá certo? Então, cada um quer cuidar bem do seu caso e não se interessa muito por causa dos outros.
Então Jesus ali sentado mostrou toda essa serenidade, essa tranquilidade, quer dizer, estou disponível. E ficou tão disponível que ficou assim 3 dias com aquela multidão. Ficou 3 dias ali. E trouxeram, né, para ele os doentes. E aí diz a passagem, né? Logo dele se acercou grande multidão, onde havia coxos, pessoas com dificuldade de andar. Depois vem coxos, né? Estropiado das mãos, pessoa que tinha um defeito na mão. Cegos. A tradução é que a gente está fazendo melhor. Aqui no texto está assim: apareceram lá os doentes mudos, cegos, coxos e outros doentes. Só que no original, olhando a palavrinha no original, a gente vê a melhor tradução. Então trouxeram para ele coxo, pessoas que tinham a mão paralisada, ou um defeito qualquer na mão, uma ferida na mão. Os cegos e também aquele que estava assim embotado. Essa palavra embotado a gente vai ver aqui no estudo que nós vimos na semana passada, do surdo gago. É a palavra que quer dizer assim, ele tem um defeito, ele está embotado. Logo, pode ser um caso de surdez, está embotado, ele não consegue ouvir. Está embotado, é um caso de gagueira ou de mudez, ele não consegue se expressar com facilidade ou se expressar, ou o caso dos dois juntos. O surdo gago, ele era um embotado nessas duas funções, tanto na audição quanto na fala. Então, a palavra aqui é embotado. Um embotado que não permite se expressar, ou melhor, se comunicar. Agora, se nós olharmos, em todos os casos, é muito grave, né? Porque se você é coxo e tem dificuldade para andar, puxa, como você vai trabalhar, né? E trabalho pesado na lavoura, em que você tem que andar muito, etc. E que às vezes tem que subir escada. Naquela época não tinha facilidade de escada rolante, né? Nem de elevador, não é isso? E fora que o problema do curso, né, passa a trazer, não é só dele capengar e ter uma dificuldade de andar, no sentido de não ir com tanta velocidade quanto o outro, né, não ter tanta agilidade, mas é que causa determinadas dores. Ele passa a ter problema na coluna, né? Quando você tem um problema para andar, você também mexe com a tua coluna. E quando você mexe com a tua coluna, você sente dores desagradáveis. Você anda torto. Muito bem. Vai ter problema, né? A hérnia da coluna. E tem outro que é o estropiado nas mãos. Você tem uma ferida nas mãos, ou tem um problema qualquer, por um acidente, por exemplo, você feriu as mãos. E hoje você tem toda a facilidade da internet, do computador, etc., para trabalhar. Naquela época só existia um tipo de trabalho, o manual. O que você podia fazer naquela época a não ser o manual? Tá certo? Então, a pessoa que tinha um problema nas mãos, como que ela ia sobreviver, ué? Então, nós temos que ver essa gravidez do caso, né? E ela também tinha um problema de comunicação. Ela era uma embotada. Ou ela não ouvia, ou ela não falava, ou ela tinha esses dois problemas. Não ouvia e não falava, e a comunicação é difícil. E quando você não se comunica, você tem muita dificuldade. E naquela época, era o único método. Porque hoje você tem a escrita. Por exemplo, naquela época, raramente alguém sabia escrever, ué. Ainda tinha dificuldade de que o papiro era complicado, tinha de escrever em cerâmica, etc. Ela tinha de estar amolecida, etc. E, como no caso, Zacarias escreveu o pai de João Batista escreveu numa cerâmica, que ele estava mudo, o nome do menino, João. Mas Zacarias era um sacerdote, tinha uma posição
financeira melhor, né? Mas então isso para a multidão é complicado. Então Jesus foi ali e diz a passagem que ele curou a todos. No fundo, mais do que o cego físico, que é extremamente complicado, ainda mais em pessoas na baixa renda, né? É o cego de também não querer, de não conseguir enxergar espiritualmente, né? Mais do que o estropiado nas mãos, você tem um problema para trabalhar, é você ser estropiado porque é preguiçoso, por exemplo, não quer se doar para ninguém. Isso é uma outra doença muito mais grave. Ou então de você ser um embotado, não quer ouvir ninguém, é surdo para toda a mensagem, tá certo? Mas também não quer dividir nada com ninguém, você é mudo, não quer passar a mensagem para ninguém. Então aqui nós temos, né, essas situações aqui extremamente graves. Então, mais do que curas físicas, nós temos também curas morais que precisavam ser feitas, serem desamarradas. Olha, como nós vimos no caso do surdo e mudo, a palavra no original lá para a língua é que a língua estava amarrada, é a mesma palavra para corda. É como se fosse uma corda que estava amarrando, e que ele tinha dificuldade de se expressar, por isso que ele falava com dificuldade com a gagueira. E aí Jesus colocou ali uma grande quantidade de ectoplasma, de vibração espiritual, e diz a passagem que esse liame, esta corda, essa corrente que agarrava a língua dele, se soltou, e ele falou normalmente. Então, mais do que curas físicas, nós temos todo um trabalho também de curas espirituais. Ali Jesus ficou, então, durante 3 dias, atendendo a todos. Daqui a pouco, ele chama os apóstolos. Não devemos esquecer que ele estava num trabalho, antes de tudo, não era ali só a cura da multidão. Ele estava preparando esses apóstolos já há alguns dias, para que eles pudessem depois continuar a missão dele aqui na Terra, que é a missão que vem até a época da agora, tá certo? E que muitos, através dos tempos, entre os muitos santos, muitos médios de cura, muitas pessoas colaboradoras, estão aí a realizar esse trabalho do bem. Muito bem. Então, se o objetivo era, antes de tudo, ensinar os apóstolos, ele chama os apóstolos para perto dele e diz algo assim, que é uma das passagens mais bonitas de todo o Evangelho. Ele chama os apóstolos então vão para o alto do monte, e como ele tinha a visão de todos, e agora todos podiam ter a visão dele, é muito interessante que agora os apóstolos estavam no local em que eles estavam, e que eles podiam também visualizar toda a multidão, montinho abaixo, tá certo? Monte abaixo. Então, ele aponta para a multidão que estava ali em volta do monte e diz para os apóstolos: estão vendo eles? Então eu vou dizer algo. Faz-me compaixão essa multidão. Quer dizer, sou tomado de compaixão por essa multidão. A palavra compaixão é compaixão, né? Quer dizer, tinha uma paixão e se colocava com o outro, no outro, né? Mais ainda, era algo tão forte que a palavra compaixão tem a ver com o intestino, logo mexia no interior dele. Era algo extremamente forte que ele sentia, que vinha de dentro. Era uma expressão enorme de amor. Como se estivesse dizendo assim: eu amo esta multidão. Quase sempre, né? O paciente é que a gente espera que o paciente é que ele, quando ele consegue alguma coisa, ele leva presentinho para o médico, né? Porque ele está agradecido ao médico. Ali é o contrário. Ele que fica agradecido à multidão e explica por que ele era agradecido à multidão. Porque eu amo esta multidão. É algo que vem de dentro. E o que ele está passando para os apóstolos? Essa instrução. Vocês precisam ter isso em mente. Esse que é o grande aprendizado. Vocês vão ficar aqui depois de mim e precisam também continuar nesse serviço de amor. Porque ante qualquer situação,
Qualquer doença, física ou moral ou espiritual, é um ser humano que está ali, mesmo se for desencarnado. Também é um ser humano, é um filho de Deus. E que precisa de ganhar amor. Ah, então existe uma outra terapia que é fundamental, que é a do amor. Porque aqui nós falamos, né? Imposição das mãos, oração, jejum, colocar a pessoa num campo mais afastado, toca, saliva, o ectoplasma, o sopro, e assim vai, né? Ah, existe o amor. Vamos ver, essa é a técnica que não deve faltar em casa nenhum. Em todas as situações, se você vai fazer a imposição das mãos, através do jejum, através do sopro, através da cura pela saliva, em todas elas, você precisa ter a disponibilidade do amor. O amor é o mais importante. E aí, ao falar assim, ele fala assim, bom, mas também essa multidão já está comigo aqui há 3 dias. E eles vieram de longe. Eles vieram de longe. Quer dizer, o centro lá da cidade, que eu falei que eu conheci, lá é o centro administrativo, né? Jesus estava mais afastado, essas pessoas vieram de longe, caminharam, estão cansados. Além do mais, vieram trazendo os seus doentes, e não é fácil. Você trazer um doente, carregar um doente, carregar um cego, né? Você tem que estar com a atenção sua redobrada, é cansativo. Então, eles vieram de longe, estão exaustos, já estão aqui há 3 dias. E eu não quero despedir-me deles sem deixá-lo que eles vão embora em jejum. Vá que eles desfaleçam pelo caminho. Agora nós estamos indo além, né? Agora já não era mais aquele ambiente ali. Agora ele estava pensando o seguinte, no paciente em si. Esse paciente, de onde que ele é? Porque é muito fácil você atender ele no consultório, né? Ou atender no consultório, ou na sala de passo, ou na sala de magnetismo, atender, e é a sua função, como médico, como médium, como psicólogo, atender essa pessoa. Mas também tem que levar em consideração, quem é essa pessoa? Há quanto tempo que ela está esperando? Que ela está na fila? Olha. Aonde que ela mora? Quase sempre não interessa, parece que não faz parte da terapia aonde a pessoa mora. E está vindo de lá de longe. O esforço que ela teve de fazer para chegar até ali. Ah, e caminhou com tanta insegurança. Porque normalmente essas pessoas não são atendidas. Normalmente essas pessoas não são valorizadas. Normalmente elas voltam para casa com os mesmos problemas. Normalmente elas encontram médicos, psicólogos, médios religiosos, sacerdotes vaidosos, arrogantes, que desprezam ela. É igual caixa de supermercado, né? Você está na fila, bota simplesmente atalho assim, né? Escrito, caixa fechado. Isso dá uma má impressão tremenda, né? Se ela sai, vai lá no último da fila, por favor, a senhora pode me ajudar? Todos que chegarem aí, diz que eu vou fechar o caixa por algum motivo. Ela também tem que ir no banheiro, ela tem que comer e tal, mas se ela faz isso e sai de lá e fala com carinho, com amor, com um ar de sorriso, tudo muda. Mas aquela placa é muito fria, caixa fechada, e você está ali, aquilo dá uma bronca, dá uma... E o problema não é a vibração ruim que tu manda para a pessoa, porque você é ruim, é atrasado. E imagina ela ficar recebendo esses pacotes de vibração. Por isso que às vezes no final do dia não está bem. Ou mesmo no início do dia não está bem, porque também não dormiu bem. Porque não é fácil, quando você fica atendendo a multidão, você fica recebendo dardos vibratórios da multidão. E se você não reverte o quadro, daí a técnica do bom atendimento, não é? Reverter o quadro, trazer a pessoa para você, você passa o dia inteiro apenas comendo vibração ruim. Aliás, vai ser a palestra que a Regina vai fazer logo mais aqui, que a gente emite essas vibrações ruins, verdadeira podridão, fedorenta, tá certo? E as pessoas passam o dia inteiro comendo essa coisa. Então, Jesus fala, eu tenho compaixão por elas, eu amo essa multidão, mas eu quero
Eles estão vindo de longe. Como que eles conseguiram chegar aqui, coitados? Mais ainda, agora eles têm que voltar. Ficaram aqui, foram atendidos, vão voltar. Comeram. Porque a gente sempre quer só agora buscar também uma explicação espiritual para um determinado tipo. Jesus deu, foi uma vibração espiritual para eles. Não, é normal, você atende uma pessoa que está no teu consultório, veio de longe, ela comeu. Olha como o hospital tinha de ser mais humano. Né? Quando você chega na empresa, e hoje é lei do governo, né? Aprovado, o funcionário quando chega ele tem direito a café com leite, pão, não é isso? Pão, café, leite, pão. E tem empresas que dão um pouco mais. Muito bem, cada um faz, mas por um mínimo. Então a pessoa vem de lá de onde ela comeu alguma coisa. Tem dinheiro, porque é muito fácil. Ah, vai lá e come alguma coisa. Ah, como? Tem condição de comer? E não é só condição de comer, não. Quando você está num local mais afastado, também não tem condição de comprar, porque não vende. Então como é que essas pessoas vão embora? E, bom, aí você já fez o seu papel, você curou ela, porque diz o texto, ele curava a todos. Só que agora ele vai pelo caminho, aí diz Jesus, e se ele desfalecer no caminho? Agora Jesus não está preocupado só de onde a pessoa veio, como conseguiu chegar lá e como foi cansativo chegar até ele. Agora é como que ela vai voltar. Diz o texto, como é que vai voltar? Olha, em Marcos fala a palavra casa. Como eles vão voltar para a sua casa? E se desfalecer no caminho? Agora, para quem que Jesus está conversando isso? Para com os apóstolos. Para ensinar como que a gente deve fazer. Tá certo, meu? Porque somos nós. Guardando as devidas proporções entre Pedro e a gente, mas nós temos o dever de, na nossa capacidade, na medida do possível, segundo o que a gente tem, fazer o nosso serviço, o nosso discipulado. O que nós temos para oferecer. E aí os apóstolos vêm com aquela coisa, né, que quase sempre é assim, né? Que a gente costuma dizer, ah, mas é porque falta recurso, o hospital está porque falta verba, é porque hoje nós estamos numa época que está com falta d'água, então, ou porque não está chovendo, ou porque está ou porque os funcionários faltaram. A gente sempre vem com uma desculpa, né? Ou porque o salário é baixo, eu também tenho o meu problema. Mas Jesus está falando isso para os apóstolos, para eles aprenderem como eles têm que se comportar. Aí os apóstolos vão falar, vão fazer essa desculpa, essa defesa. Mas, Senhor, o que você quer que a gente faça? Como é que nós vamos aí por esse lugar ermo que tem aqui, a conseguir comprar algo, comprar pão, que possa satisfazer essa gente toda? Eram 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Como é que você quer, Senhor? Quer dizer, desculpa, então como nós não podemos fazer nada, então a multidão que fique sem nada. E não estão errados. Realmente, naquele local, o ermo não tinha nada que pudesse comprar para satisfazer a multidão. Mas é uma solução sofria. Podia ter uma solução diferente. Nós não temos condição, mas eu pelo menos vou te dar um abraço em nome da Virgem. Foi o que o doutor Bezerra fez. Uma pessoa pediu para ele um dinheiro. Ele botou o maluco, não tinha nada. Eu não tenho, mas eu vou te dar um abraço em nome da Virgem. Nunca deixar de não dar nada. Você sempre pode dar alguma coisa. Você sempre pode refletir na migalha que você tem, ué. Porque se Deus tem abundância, você tem a migalha. Mas a migalha faz parte da tua boa vontade, da tua iniciativa. Aliás, no futuro, essa multidão vai procurar você, ué, como estão me procurando. Como procuraram Paulo, como procuraram Pedro, como procuraram Madre Teresa de Calcutá, como procuraram Francisco de Assis, como procuraram Chico Xavier. E essa multidão vai sair como? Tá certo? E vai ter um tema, logo mais que a Regina vai desenvolver, que são dos samaritanos, né?
Existe o grupo dos samaritanos, que quando às vezes pensa que não tem nada, eles chegam. A vida espiritual movimenta essas forças, e ele lá onde que ele está, ele escuta o chamamento e vai até lá levar o recurso, né? Então eu contei aqui na vez passada, eu acho, se não vale a pena contar, mas vamos abreviar o caso, de Francisco de Assis, que estava pregando para os apóstolos, para os seguidores dele, para os 5.000 frades, e dizer que eles não precisavam se preocupar com comida. Quando são domingos, então falou para o cardeal Ugolino que aquilo era uma loucura. Como 5.000 reunidos não vão se preocupar com comida? Que ele não podia viver assim, de forma assim tão superficial, tão infantil. Aquela turma ia ter fome. E o Francisco continuou pregando: Cristo cuida da gente. Nós somos filhos de Cristo. Cristo não abandona os seus filhos. E nisso, no alto das montanhas, começaram a aparecer carroças vindo de Spoleto, de Estela, de Perugia, das localidades ali mais próximas, com carroças trazendo mantimentos que alimentou tanto aqueles frades, né, durante os dias que eles estiveram ali reunidos, e ainda Francisco teve de aconselhar que eles depois dividissem com os outros, quer dizer, guardar para dividir com os outros, porque sobrou. Então, nós não podemos esquecer disso. Certa vez tinha um homem que reencarnou, está no livro Ação e Reação, que ele reencarnou com o mongolismo, né? Que tinha uma cabeça enorme, um corpo pequenininho, e que ele só ficava vendo as maldades que ele fez nas muitas encarnações. Aquilo ficava passando como um filminho, até daqui a pouco ele ter o nojo de tanto mal que ele fez, que quando ele estava aqui ele comandava a turma para o mal, quando ele estava do lado de lá ele comandava a falange para o mal. E ele morava num barraco muito pobre, miserável, e que ele não se mexia ali, só ficava ali. Não percebia, não via ninguém. E quem cuidava era a mãe dele. A mãe dele teve um problema sério do coração, estava partindo. Quem ia cuidar dele? Aí chamaram o socorro espiritual, né? Aí nisso veio o mentor providenciou ervas dali da localidade e preparou o remédio, deu um ânimo ectofitoplasma na região cardíaca da dona Poliana, da mãe deste homem. Ela então relaxou, dormiu, a respiração dela começou a ficar sossegada e falou assim: pronto, agora amanhã ela já vai estar melhor, quando acordar já vai estar se sentindo melhor. E o André Luiz normalmente perguntou, é natural, mas aí quando ela levantar amanhã, com essa pobreza toda, como é que vai ser? Que ela está fraca, precisa se alimentar. Não é isso? Aí nós vamos acionar os samaritanos. São pessoas que vivem ali no morro, que vivem ali perto, né? Que de repente tem em casa, hoje eu vou levar um bolo e distribuir lá, hoje eu vou levar um leite, uns impulsos que a gente tem assim, né? E que nada mais nós estamos fazendo é levar aquilo para a pessoa que precisa. Então às vezes você não tem nada, aciona pelo menos isso: Senhor, vamos acionar os samaritanos, ou vamos dar um abraço em nome da Virgem, né? E Jesus perguntou: vocês não têm nada para dar? O que é que vocês têm? E eles falaram: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. Essa é uma outra multiplicação que Jesus fez, completamente diferente da outra. Na outra, vamos recordar, eram 5 pães e 2 peixes. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Nessa, nós temos 7 pães, alguns peixinhos, 4.000 homens, diz Mateus, fora as mulheres e as crianças, e sobraram 7 cestos. E são cestos diferentes, são cestos muito grandes, que é o mesmo cesto usado em Atos dos Apóstolos, quando Paulo entrou num cesto e fugiu pelo muro, para não ser visto pelos seus inimigos. Então, um cesto confortável, que cabia até uma pessoa lá dentro, tá certo? Então, ali ainda sobraram 7 cestos. Então, são 2 multiplicações, são completamente diferentes. Muito bem. Mas voltando para essa que nos interessa, o que vocês têm? E ele fala: nós temos muito pouco, né?
mas é o que você tem. Coloca à disposição o que você tem. Nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Pronto, então coloca isso à disposição. Quando a vida vê que você quer colaborar e colocar à disposição o que você tem, e que pode ser pouco, ela interfere com o complemento. Agora, normalmente a gente não quer nada disso. Normalmente é o governo que tem que me dar. Normalmente é meu patrão que tem que me dar. Normalmente são as pessoas que têm que me dar. É o centro espírita, é o templo que tem que me dar. E a pessoa fica pedindo. Um verdadeiro preguiçoso. Tá certo? E não quer oferecer nada. Então ofereça. Dê, mesmo que seja pouco, o que você tem. Coloque, quando Jesus, o que vocês têm. Jesus não pediu limite. Eles podiam dizer que só temos meio pão. Eles que falaram em 7. Podiam dizer, nem peixe nós temos, Senhor. Mas tinha a possibilidade, talvez, de andar mais um pouco e pescar. Mas mesmo assim era complicado. Mas poderia dizer que só temos um peixe. Aí não é um problema quantitativo. Jesus não reclama. E quando eles falam que só tinham 7 peixes e alguns pães, Jesus podia dizer, mas isso é muito pouco. Não é isso? Mas não faz isso. Jesus simplesmente aceita, porque a pergunta é, o que tendes? Aí quando a pessoa coloca à disposição tudo que tem, o que o outro percebe que é aquilo mesmo que você tem, e Jesus lia no coração de todos, eles não estavam escondendo nada? Escondendo mais um pãozinho ali, vai que você pega meu pão e dá para os outros, pelo menos nós já temos um aqui para garantir para a gente? Não. Eles colocaram mesmo à disposição tudo que tinham. E aí Jesus, tá certo. Então o que nós temos é isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar graças. Muito legal. Dá graças a Deus pelo que nós temos. 7 pãezinhos, alguns peixinhos. Não dá nem às vezes necessariamente para o teu grupo. E na mais com uma multidão de 4.000 homens, fora mulheres e as crianças. Mas o que você tem é isso. Dê graças a Deus. Agradeça. Então a primeira coisa que Jesus fez é agradeça a Deus. Então fez um agradecimento, uma bênção sobre aqueles pães. E dividiu, entregou os apóstolos e mandou ele repassar para a multidão. E eles comeram e ficaram saciados. Ainda sobraram 7 cestos. E aí o que fez? Jesus multiplicou os pães? Ah, mas que diferença? Se tinha 5 pães, e com 5 pães ele multiplicar para 5.000, agora com 7, era para multiplicar para 7.000. Mas repare que a população é menor. Com 5 pães, ele multiplicou para 5.000. Agora com 7 pães, era para multiplicar para 7.000. Tá certo? Que se 5 ele multiplicou para 5.000, com 7 pães era para multiplicar para 7.000. Mas a população era menor, agora era de 4.000. Então ele podia dizer, não preciso desses pães todos, me dê só 5 que ainda vai sobrar. Porque que com 5 pães ele multiplicou para 5.000 e ainda sobraram 12 cestos. Agora com 7 ele vai multiplicar para 4.000 e vai sobrar 7 cestos. O problema não é a quantidade, não interessa nessa passagem a quantidade. Mas repare que quando eles podiam dizer assim, Senhor, se com 5 pãezinhos tu multiplicou para 5.000 e agora nós temos aqui 4.000, nós podemos guardar 2 para a gente, né? Ou mais ainda, só te dá 4 pães, porque com 4 pães, que com 5 pães tu multiplicou para 5.000, com 4 pães tu vai multiplicar para 4.000, a gente guarda 3 para a gente. Não tem essa lógica. É colocar, o problema não é de quantidade, é colocar à disposição tudo que você tem. E aí, dando graças a Deus, é Deus quem vai fazer o resto. Colocar nas mãos divinas, atuar a providência divina. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você chega à condição realmente de doação, e que você realmente quer doar, e você está dando tudo o que você tem, se colocando nas mãos de Deus, é aí que a providência atua. A providência não atua em nenhum negócio seu. Fazer esse cálculo que eu fiz, 5 pães, 5.000 pessoas, 4 pães, então mesmo pão, isso não é coisa para a providência. Providência quer ver a disponibilidade do seu coração. Quando você se coloca todo nas mãos divinas e você se entrega todo a Deus,
fazendo tudo que você pode, a partir daí eu estou nas tuas mãos, Senhor. É que a providência atua. Explica muito bem isso o professor Pietro Baldi no livro Pensamentos. A técnica da providência, a atuação da providência divina. Nós temos aquele caso clássico do chuchu, né? O Chico tinha um chuchu, a pessoa veio pedir, ele deu o chuchu. Aí o cara chegou e disse, mas isso é loucura, agora você vai ficar sem um chuchu. Aí daqui a pouco chegou uma pessoa e falou, Chico, está sobrando chuchu lá em casa, eu trouxe 2 para você. Daqui a pouco chegou uma pessoa e pediu 2 chuchus, ele pegou 2 chuchus e falou, isso é loucura, agora você não vai receber mais. Daqui a pouco chegou uma pessoa e deu 4, aí o cara, chega, eu já acredito nessa coisa da providência. Evidentemente, vocês poderiam dizer, essas coisas só acontecem com o Chico. Não, isso acontece na nossa vida. Nós é que não observamos. Nós é que não observamos. Não assim dessa forma. A vida tem muitas formas de se manifestar. Né? A situação está grave. Aparece uma coisa na sua casa. Não é isso? Você bota a mão no bolso e descobre um dinheirinho que você tinha guardado lá, que não sabia desse dinheirinho. Não é isso? Acha o dinheiro no ônibus. Não é isso? Cai na rua. Você encontra uma pessoa que te oferece alguma coisa. E assim vai. Não é? Então, a vida atua, a providência divina atua. E quando você coloca a tua vida toda na mão dela, Madre Teresa de Calcutá não tinha nada, mas atuou com boa vontade, se entregou tanto, mas tanto a Idete, que quando o repórter, eu já contei isso aqui muitas vezes, quando o repórter quis entrevistar ela falou que não tinha tempo, porque a vida dela é por repouso, a Idete, não podia parar para dar entrevista. Mas se o repórter quisesse, acompanhava ela. E ela ia tratando os doentes e ia conversando com ele. E ele ia vendo como ela fazia e servia para a reportagem. E até que ele viu um caso de uma pessoa estava muito fétida e muito vômito, com muita ferida, ela tratando com muito carinho. E o repórter disse, eu não fazia esse trabalho por dinheiro nenhum. E ela disse, nem eu. Eu faço por essa outra terapia, que em todas as terapias tem que ter, que é o amor. Para qualquer uma dessas daqui, é o amor. Eu tenho compaixão por essa multidão. Olha, Jesus chama os apóstolos, eu tenho amor por eles. É isso. O que me movimenta é o amor. E então ela não tinha nada. E a Madre Teresa de Calcutá teve vários hospitais. Como que os hospitais apareceram? Vão para Francisco de Assis. Francisco de Assis não tinha nada. Deu até a roupa e ficou nu. Deu a roupa, devolveu a roupa para o pai, ficou nu. O bispo Guido botou um manto nele, simplesmente porque ele estava peladão em praça pública, em frente à casa do bispo. E não deu a roupa para ele, porque depois pegou a roupa de um jardineiro pobre e que deu para Francisco. Aquela é a capa muito boa do bispo. Foi só, naquele momento, por pudor. E não faltou nada a Francisco. E Francisco chegou a ter, no final da vida, 5.000 seguidores. E não faltava nada, absolutamente nada. Aí nós temos o caso interessantíssimo, que certa vez ele fala para o chefe da cozinha lá do mosteiro, do convento que ele estava, em Fonte Colombo, uma cidadezinha muito pobre, hoje ainda é muito humilde, você imagina na época. Ele estava ali naquele mosteiro, estava ali para ser curado, e um médico do Papa, rico, da corte, foi lá para curar ele. E foi lá, foi atendido, disse, como que eu vou deixar o médico embora sem dar uma comida para ele? Interessante isso. Porque às vezes você pensa que o cara é rico, né? O rico também tem fome, né? E o rico também precisa de carinho, de afeto, né? E ele chama então o chefe da cozinha lá, o responsável pela cozinha, e manda preparar um alimento. Prepare algo. O que você tem para esse médico, né? E o chefe da cozinha ficou com vergonha, porque nós temos muito pouco, nós só temos uns legumes muito ruins, poucos legumes, só alguns legumes, nós vamos dar legume puro para ele, alguns nabos. É como se eu não quero dar, os apóstolos não fizeram isso. O que tu tem? O que vocês têm? Nós temos 7 pãezinhos e alguns peixes. Eles colocaram à disposição quando Jesus pediu. Esse não. Como se tivesse, não, nós só temos alguns legumes, se não é bom dar para o médico. Não, a gente dá do que a gente tem. Faça o melhor do que você tem. Prepare o melhor tempero com esses legumes do que você tem.
E a gente sabe quando aquela cozinha é feita com aquela mão gostosa de amor, como um nabo pode virar uma coisa assim maravilhosa, né? Tudo é um jeito de se fazer bem, de fazer com amor, com tempero, que só aquela pessoa que tem amor sabe fazer com cuidado, com carinho. E Francisco, eu já te disse, vai, me obedeça. O me obedeça aí não tem nada a ver com arrogância. Era a ordem franciscana. A ordem franciscana dizia pobreza, castidade e obediência. Então siga o princípio da nossa ordem. Não deixar ninguém sair. Olha como Jesus, eu não quero que a multidão vá embora. Sem eu me despedir dela e dar alguma coisa para ela comer. Ele pode ser rico, mas vamos dar alguma coisa. O que você tem? Legumes? Nabos? Faça o melhor nabo possível. Agora, se ele não quiser comer, aí eu comer. Muitos ali poderiam não querer comer o pão, nem o peixe. O problema é dele. Mas você tem que oferecer o que você tem de melhor. E Francisco fala em nome da obediência. Siga isso. Ele então foi lá preparar o nabo. Quando ele botou na mesa o nabo, toca o sino do convento. Era uma mulher dizendo, a minha patroa, a minha senhora mandou entregar isso aqui. Era peixe assado, pastel de camarão, docinhos. Aí foi uma farra. Olha só que interessante, olha a multiplicação. Você só tem alguns nabos. E de repente aqueles nabos se transformam em nabos, em peixes assados, em pastel de camarão, em docinhos. E fartura. A providência atua. Tá certo? Então tá. Agora, então Jesus fala, me dê então o que vocês têm. Aí quando você só tem aquele pouco, para você é pouco, mas com Deus é muito. Com Deus é muito. Então agradeça, abençoa, agradeça, abençoa e entregue nas mãos de Deus. E na hora que você confia na divindade, abençoa, agradece e entrega nas mãos de Deus, as pessoas comem, ficam fartas e ficam saciadas. Aí você poderia dizer, mas diz o texto que Jesus multiplicou pelo fenômeno mediúnico os pães. Ou também várias carroças apareceram no alto do monte e os 5.000 comeram e ainda sobraram no caso de Francisco. Francisco não fez milagre. Quem disse que não? O que é mais fácil? Um médium multiplicar 5 pãezinhos para 5.000 comerem, um fenômeno de efeito físico, ou movimentar pessoas de cidades diferentes para trazer carruagem cheia de comida para distribuir para os pratos. É difícil da mesma forma. Ainda quero dizer que essa é mais difícil, porque você vai movimentar pessoas que costumam normalmente não querer doar nada. E ainda doar em quantidade. Tá certo? Então essa fica a nossa reflexão. A reflexão é, ame a multidão. Reflita que não é só o atendimento que você está dando a ela, que tem que ser o atendimento os mais variados, dependendo de caso, cada caso é um caso. Pense mais, da onde que ela veio, aonde que ela mora, como é que ela chegou até ali, como é que ela está cansada, valorize isso, mais ainda, agora ela tem que voltar, ela pode se desfalecer, como é o caminho dela, pense na ida dela, o atendimento então passa a ser completo. Não só atende a doença, mas atende até o ponto dela chegar em casa e chegar bem. Muita paz, fique com Deus.